Neste vídeo você vai aprender como pedir pensão por morte através do aplicativo Meu INSS. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o site ou aplicativo Meu INSS. Na página inicial, selecione o botão azul Entrar. Em seguida, digite seu CPF e selecione Continuar. Depois, digite sua senha e selecione Entrar. Esta é a sua página inicial. Selecione o botão Novo Pedido. Uma nova página será aberta. Role a guia para baixo até encontrar o botão Pensões, Auxílio Reclusão e Salário Maternidade e clique sobre ele. Uma aba vai se expandir exibindo várias opções. Selecione Pensão por Morte Urbana ou Rural, conforme o caso. O sistema irá pedir para conferir seus dados cadastrais. Selecione o botão Atualizar. Confira se os seus dados estão corretos e atualizados. Se alguma informação estiver incorreta ou se estiver faltando o seu número de celular e o seu e-mail, é só clicar sobre os respectivos campos e preenchê-lo com as informações corretas. Lembrando que é muito importante você informar um número de celular e um endereço de e-mail para você ficar atualizado sobre o andamento do seu pedido. Depois de preencher esses campos, selecione o botão Atualizar. Em seguida, selecione o botão Continuar. Depois, clique em Avançar. Agora você tem que prestar esclarecimentos sobre o seu pedido ao INSS. É comum acontecer de, mesmo depois de atualizar seus dados cadastrais, os campos de e-mail e celular permanecerem em branco nesta etapa. Se for esse o seu caso, preencha esses campos novamente e marque sim para esta pergunta. Desça a página para continuar respondendo ao formulário. Responda se deseja receber notificações por WhatsApp a respeito do andamento do seu pedido. Depois, responda se deseja receber notificação do banco sobre o seu primeiro pagamento. Se você respondeu sim para essas perguntas, informe novamente o seu número de WhatsApp. Depois você tem que informar ao INSS se você é o titular do benefício, como é o caso dos viúvos, se você é o procurador ou se você é o representante legal do requerente, como nos casos em que a mãe pede o benefício para o filho menor, por exemplo. No nosso caso, quem está fazendo o pedido é a viúva do falecido. Então, vamos selecionar a opção titular/requerente do benefício. Em seguida, informe se a pessoa falecida estava recebendo o benefício do INSS. No nosso exemplo, o falecido era aposentado. Então, vamos responder sim. Se a resposta anterior foi sim, informe se houve saque ou utilização de pagamento recebido após o óbito. No nosso exemplo, ninguém recebeu o benefício após o óbito. Então, vamos responder não. Depois você tem que responder se você concorda com a cessação do benefício menos vantajoso, caso você receba algum benefício que não possa ser acumulado com pensão por morte. Lembrando que são poucos os casos em que a pensão por morte não pode ser acumulada, como no caso do LOAS, por exemplo. A aposentadoria pode ser acumulada com a pensão por morte. Então, você vai informar ou que não recebe benefício do INSS, ou então vai marcar sim para esta pergunta. Responda de acordo com a sua realidade. Abaixo você tem que informar o CPF do falecido. Como as informações são todas cruzadas hoje em dia, após informar o CPF do falecido, os campos abaixo serão preenchidos automaticamente. A única coisa que você tem que informar é se o óbito foi ocasionado por acidente ou por homicídio. No nosso exemplo, a morte foi natural. Então, vamos responder não. Você vai preencher de acordo com a sua realidade. Agora é hora de anexar documentos importantes para a concessão do benefício, como certidão de óbito, documentos pessoais seus e do falecido, carteira de trabalho, carnês do INSS, certidão de casamento, certidão de nascimento dos dependentes, entre outros. A documentação deve estar legível, sem rasuras, manchas ou sujeira. A imagem também não pode estar embaçada ou tremida. Por esses motivos, é recomendável que você envie os documentos escaneados, devendo evitar fotografias feitas por câmera de celular. Comece pelos documentos de identificação do dependente que estiver fazendo o requerimento.
clicando no botão de mais que fica no canto direito da tela. Um quadro será aberto. Selecione Anexar. Procure pelo documento no seu celular ou no seu computador e selecione Enviar. Confira se aparece um ícone igual a esse que está na tela, para confirmar que o documento foi realmente anexado. Depois, anexe a certidão de óbito, repetindo o mesmo procedimento. Vá anexando todos os documentos importantes para embasar o pedido, como certidão de casamento no caso dos viúvos, escritura de união estável, certidão de nascimento no caso de filhos menores, ou carteira de trabalho ou guias da Previdência Social do falecido, caso este ainda não fosse aposentado na data do óbito. Depois de anexar a documentação, selecione o botão Avançar. O sistema irá exibir um novo formulário para ser preenchido, que diz respeito aos dependentes do falecido. Comece informando o CPF do dependente principal. No nosso exemplo, é a viúva do falecido e a requerente do benefício. Então, vamos digitar novamente o CPF dela. Depois você tem que informar ao INSS em qual categoria de dependente você se enquadra. Se era casado, se vivia em união estável, se é filho menor de 21 anos, se é pai ou mãe independente financeiramente, etc. No nosso exemplo, a requerente era casada com certidão de casamento. Então vamos escolher essa opção. Você vai responder de acordo com a sua realidade. Depois responda se o requerente é pessoa inválida ou se possui deficiência mental ou intelectual ou deficiência grave. Responda de acordo com a sua realidade. Depois de prestar essas informações, selecione o botão Buscar. Com relação a esse campo do número da matrícula da certidão de casamento, ele pode ser deixado em branco, pois as certidões de casamento antigas não tinham essa numeração. Mesmo que você tenha uma certidão de casamento recente, mas não sabe como consultar, pode deixar esse campo em branco. Porém, é importante ter anexado a certidão de casamento na etapa dos anexos, como mostramos anteriormente. No caso dos casados e dos companheiros, é necessário informar o tempo de duração do matrimônio ou da união estável. No nosso exemplo, a viúva era casada com o falecido há muito tempo, então vamos marcar a opção casados há mais de 2 anos. Responda de acordo com a sua realidade. Em seguida, o INSS vai perguntar se você recebe pensão por outro regime de previdência, que não seja pago pelo INSS. É o caso dos servidores públicos que aposentam por regime próprio de previdência. No nosso caso, a pessoa não recebe outra pensão, então vamos responder não. Quando terminar de responder ao formulário, selecione o botão Confirmar. Confira novamente os dados do falecido e do dependente. Se for necessário informar outros dependentes, como filhos menores, selecione o botão Novo Dependente e repita o procedimento feito anteriormente. Depois de fazer a conferência dos dados constantes na tela, e se for o caso de ter incluído outros dependentes, selecione o botão Avançar. Na tela seguinte, informe o CEP da sua residência e selecione Consultar. O sistema irá exibir as agências da sua cidade. Selecione a que fica mais próxima de você e clique sobre o botão Avançar. Na tela seguinte, selecione o bairro mais próximo da sua residência e uma agência bancária para receber o benefício. Revise com atenção os dados do seu pedido, desça a página e marque esse quadradinho e selecione o botão Avançar. Uma mensagem será exibida no topo da tela, confirmando o protocolo do seu requerimento. Se esse conteúdo foi útil para você, lembre-se de deixar o gostei. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação de utilidade pública. Faça parte de nossa comunidade inscrevendo-se no canal para ficar por dentro de dicas como esta. Um abraço e até a próxima!